Diz assim, o tema é o convite à sabedoria, o tema do texto. Diz assim, a suprema sabedoria clama lá no alto, a suprema sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz, nas encruzilhadas em que há tumultos, clama às entradas das portas na cidade, profere as suas palavras. Até quando, os simples, amareis a simplicidade, e vós, esclarecedores, desejareis o escândalo, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Daqui em diante, a minha mensagem. Acatem a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. E vos chamarei, eu vos chamei, e vós recusastes. E estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Mas rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também da minha parte, eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor com assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não elegeram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, assim que comerão do fruto da sua escolha, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Porém, o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará descansado do temor do mal. Senhor meu Deus e meu Pai, fala aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, você viu aqui que é um convite ao conhecimento. E o texto deixa bem claro que eles rejeitaram o conhecimento. Então, Deus mostra aqui o que eles fazem. Eles rejeitam o conhecimento e rejeitam algumas coisas também que nós vamos aprender aqui. E a consequência é que eles vão se fartar, vão viver aquilo que eles escolheram. O tema do estudo nessa noite que Deus colocou no meu coração, é nova essa mensagem, diz assim: 4 coisas necessárias para termos um bom relacionamento com Deus. 4 coisas necessárias. Eu destaquei aqui 4 no texto aqui que me chamou a atenção. Talvez poderia colocar outros, mas teve 4 aqui que me chamou a atenção. Eu poderia dizer que uma delas talvez fosse de você não querer o conhecimento, mas eu não vou abordar isso. Eu fico no 24 e no 25. A primeira coisa necessária para termos um bom relacionamento com Deus, amados, ele diz no 24, eu vos chamei e vós recusaste. A primeira coisa para nós termos um bom relacionamento com Deus, nunca recuse o chamado de Deus. Se Deus está te chamando para alguma coisa, se Deus está te chamando, não recuse o chamado de Deus. Se Deus está falando para você fazer algo, para você ser algo,
para você dar algo, não importa, para aquilo que Ele te chamar, não recuse o chamado de Deus. Se você, eu vou baixar um pouquinho aqui. Se você recusar o chamado de Deus, é como se você estivesse não dando ouvido para Deus. É como se você estivesse dizendo para Deus: estou nem aí para o Senhor. E quando Deus nos chama, nós temos que, amados, ouvir o seu chamado e aceitar. A Bíblia diz que Ele está falando da sua palavra aqui: eu vos chamei e vós recusaste. Eu chamei vocês e vocês não quiseram vir. É mais ou menos como uma parábola da ceia lá que Jesus também cita lá nos evangelhos, que o pai de família fez uma ceia, né, e mandou chamar os convidados. Um deu uma desculpa: não posso porque comprei uns boi. Outro: me casei agora. Todo mundo dando desculpa. Amados, se Deus chamou, não tem desculpa. Não tem desculpa e não dá para se esconder. Olha o que a Bíblia Sagrada nos mostra em Gênesis 3:9. E chamou Deus Adão no Éden: aonde tu estás, Adão? Todos nós sabemos a história. Adão fez o quê? Se escondeu. E quem pode se esconder do chamado de Deus? Se Deus está nos chamando, não adianta você querer se esconder. Não adianta você querer se esconder e dizer: não ouvi, não é comigo. Porque quando Deus fala, não tem quem não ouça. Você pode recusar. Você pode recusar. Só que ele deixa bem claro no texto aqui também, que chegaria um momento em que nós clamaríamos a Ele e Ele não nos ouviria. Que nós buscaríamos a Ele de madrugada e Ele não permitiria que nós achássemos a Ele. A gente, irmãos, às vezes tem uma ideia de Deus muito errada, irmãos. A gente tem uma ideia de Deus muito errada. Bom, pelo menos quem não conhece a Bíblia, que Deus é um bobão, irmãos. Que a gente faz o que quer, faz a hora que quer, tipo assim, e quando precisa Deus está ali. Não é assim, não, irmãos. Muitas vezes Deus vai nos tratar da mesma forma que nós tratamos Ele. A Bíblia deixa claro isso. A Bíblia deixa claro. Olha o que o texto diz, pelo amor de Deus. Versículo 26. Da minha parte, eu me rirei da vossa perdição. Eu vou dar risada quando vocês se perderem. E zombarei vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor com assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta sobrevirá, a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não acharei. Não acharão? Está entendendo? Isso aqui é a Bíblia. Então, se nós quisermos ter um bom relacionamento com Deus, não recuse o chamado. Deus está chamando, obedeça. Deus chamou Adão, Adão se escondeu. Deus chamou Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 4, chamou Moisés no meio da sarça. Moisés atendeu o chamado de Deus. Chamou Deus a Moisés e disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está é a terra santa. Moisés tirou a sandália e atendeu o chamado de Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 3, versículo 4, que quando ele chamou Samuel, Samuel ouviu a voz dele. Eu vi algo esse dia interessante, não fui eu que inventei isso, nem foi para mim que Deus deu para alguém, mas é maravilhoso. Eu nunca tinha percebido isso. Então tem coisas que às vezes Deus revela para outro. Quando Deus chamou Samuel, Samuel pensou que fosse Eli.
Porque a voz que Deus revelou-se para Samuel era parecida com a voz de Eli, por isso que ele pensa que é Eli. E alguém diz: Deus vai falar com você na voz do seu pastor. Uma voz que você conheça, uma voz que você entenda. E, amados, Deus chamou, ele foi lá para ele: o senhor me chamou? Não chamou. Voltou a deitar, voltou de novo. O senhor chamou? Samuel, Samuel. Ele levantou correndo para ele: o senhor me chamou? Ele entendeu que era Deus chamando o rapaz. Ele disse: olha, quando você ouvir essa voz de novo, você vai dizer assim: ó, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E quando Deus chamou de novo a Samuel, 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 ele disse: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E ele se revela para Samuel e fala o que haveria de acontecer. Então, amados, para nós termos um bom relacionamento para com Deus, não recuse o chamado. Não recuse o chamado. Nós vemos na Bíblia Sagrada que até a gente tem que entender que é algo que não é normal. Jesus passar por alguém que está pescando lá e dizer: ó, vim após mim que farei pescador de homens. As pessoas largam os barcos, largam a família e vai seguindo Jesus. É que eles ouviram o chamado e atenderam. Ele passar, amados, num lugar de cobrança de impostos, na alfândega, era um pedágio. E olhar para um homem lá que tinha um cargo importante, porque era de cargo de confiança, dinheiro, e dizer para ele: segue-me. E ele largar tudo e seguir Jesus, é porque ouviu a voz e obedeceu. Então, quando Deus te chamar, amados, nunca recuse o chamado de Deus. Nunca recuse o chamado de Deus. Nós viemos para cá porque Deus nos chamou para vir para cá. Deus nos chamou e a gente ouviu o chamado de Deus. E quando você ouve o chamado de Deus e obedece, não quer dizer que vai ser tudo perfeito. Mas pelo menos, se você precisar de Deus, Ele estará lá para te ouvir. Amém. Se você buscar, você vai encontrar. Porque você ouviu o chamado de Deus. Tem pessoas que estão com a vida arrebentada porque Deus chamou e a pessoa recusou o chamado de Deus. Amém? Amém. Então, a primeira coisa necessária para termos um bom relacionamento com Deus: não recuse o chamado de Deus. Deus chamou, eis-me aqui. É para fazer? Vou fazer. Não faz que nem Jonas, não. Se ele te chamar e você quiser fugir que nem Jonas, vai enfrentar a tempestade e vai acabar dentro do ventre do peixe, das profundezas do mar. Segundo, ele diz no verso 24: estendi a minha mão e não houve quem me desse atenção. Segunda coisa necessária para termos um bom relacionamento com Deus: dê atenção aos gestos de Deus para com você. Vou repetir: dê atenção aos gestos de Deus para você. Aqui ele disse: eu estendi a minha mão. Por que você estende a mão para alguém? Para ajudar. Não é o que ele fala em Isaías 59, verso 1: meu ouvido não está tampado para que não possa ouvir, e nem a minha mão está encolhida para que não possa salvar. Então ele estende a mão para salvar, para socorrer, para ajudar. E às vezes, irmãos, Deus está fazendo assim com as pessoas. Deus está estendendo a mão. Pega na minha mão, eu vou ajudar você. E a pessoa está, amados, rejeitando a ajuda de Deus. É lógico, se pegar na mão de Deus, vai ter algumas condições. Eu vou ter que fazer algumas coisas, mas Ele vai me ajudar. Agora tem pessoas que Deus está estendendo a mão, está tentando ajudar.
E às vezes, irmãos, não só os gestos, mas há sinais variados, está acontecendo coisas. E Deus está permitindo que coisas aconteçam para você prestar atenção, que é Deus te chamando a atenção. Mas você continua recusando. Então olha o que ele diz: estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Deus está com a mão estendida e as pessoas estão com o olhar em outras coisas. Às vezes Deus está com a mão estendida para ajudar e a pessoa está pedindo ajuda para o pai, para a mãe. Está pedindo socorro para o vizinho. Está pedindo socorro para o chefe carregado. E Deus com a mão estendida. Às vezes Deus está com a mão estendida na igreja para nos ajudar. Amados, e nós não estamos dando atenção. Os sinais estão acontecendo e as pessoas não estão dando atenção. Daí, quando a coisa aperta, vai pedir ajuda para Deus. E daí, irmãos, Deus não vai ajudar. Porque é isto que ele fala aqui. Então, dê atenção aos gestos de Deus para com você. Se ele está estendendo a mão, agarra a mão de Deus. Se ele está, amados, te mostrando sinais, observe os sinais que ele está te mostrando e agarre a ajuda de Deus. É Deus que pode nos ajudar, é Deus que pode nos socorrer, é Deus que pode fazer. Mas muitas vezes, irmãos, a gente não está entendendo e não está aproveitando a oportunidade. Pois a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida para salvar. Mas nós, infelizmente, não agarramos na mão de Deus. Porque agarrar na mão de Deus também significa que você vai andar com ele de mão dada. Deus está dando a mão para te ajudar. Deus está dando a mão para te tirar do buraco às vezes. O salmista diz, amado, no Salmo 18, que Deus estendeu a mão para ele e tirou ele de muitas águas. Significa, estendeu a mão para ele e tirou de muitas aflições. Mas ele agarrou a mão de Deus. Mas tem pessoas, irmãos, que estão se afogando, como Pedro em Mateus capítulo 14, estava se afogando. Jesus foi lá e estendeu a mão para ele, agarrou e levantou ele. Mas tem pessoas que estão se afogando, você está ali com a mão, Deus está com a mão ali para salvar ele, e ele está tentando nadar ainda, porque se ele pegar na mão de Deus, ele vai ter que andar com Deus, e ele prefere se afogar, tentar se salvar sozinho, do que agarrar na mão de Deus. Pedro agarrou. Jesus ergueu ele. Mas tem gente, irmão, que está tentando nadar só para não pegar. Porque se pegar na mão, vai ter que andar com Deus. Dê atenção. Amém. Estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Número 25. Primeira coisa necessária para termos um bom relacionamento com Deus: não recuse o chamado de Deus. Dê atenção aos gestos de Deus para com você. 3, verso 25. Mas rejeitastes todo o meu conselho. Daí ele fala, estendi a minha mão, não houve que me desse atenção, e ainda rejeitaram o meu conselho. Diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Pois os conselhos de Deus são maravilhosos, irmãos. E nós não podemos rejeitar os conselhos de Deus. E aonde que estão esses conselhos? Na palavra. A Bíblia diz para você fazer de um jeito. A Bíblia, irmãos,
Se eu fosse aqui definir a Bíblia em duas palavras, eu diria para você: história e conselho. História e conselho. História de coisas que aconteceram e conselhos para a nossa vida. Se eu fosse aqui definir em duas palavras, entendeu? E os conselhos estão aqui, irmãos. As pessoas fazem o que está na Bíblia? Não faz. Faz o que eu vi hoje que me indignei. Amanhã eu vou gravar um vídeo debatendo contra. O movimento LGBT americano, pegaram uma Bíblia, colocaram numa rodinha e brincaram de bola com ela. Chutava a Bíblia para um lado, para o outro. E por fim, pegaram a Bíblia e colocaram dentro do banheiro químico, dentro da privada. É isso que o povo vê a palavra. Se a gente diz que o que eles fazem é errado, só falar que é errado. Somos homofóbicos. Pega a bandeira do movimento deles e brinca de chutar para você ver. Bota dentro de uma privada para você ver. Vão processar a gente. Mas quando é a gente, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Pois amanhã eu vou gravar um vídeo e vou desafiar eles a fazer isso com o Alcorão, com o livro sagrado dos muçulmanos para eles verem. Se eles fizerem isso, brinca com o profeta dos muçulmanos, Maomé. Aconteceu na França. Na França, só que fizeram uma charge dele lá, um desenho lá, brincando com a imagem de Maomé, pagaram com a vida. Eles não brincam. Mas daí por que eles fazem isso com a gente? Porque a gente é crente, né, irmãos? A gente vai orar, entendeu? Mas tem um momento, irmãos, que eu acho que nós precisamos tomar uma posição. Não brigar, não bater em ninguém, mas nós precisamos nos levantar como igreja e mostrar que essa nação, juntando, porque eles chutaram a Bíblia, eles ofenderam católicos e evangélicos. Se juntar católicos e evangélicos, porque católicos e evangélicos todos são cristãos, se juntar os cristãos no Brasil, nós somos muito mais de 50% dessa nação. Então não rejeites o conhecimento. Não, os conselhos, perdão. Jeremias, capítulo 7, versículo 23 ao 24. Jeremias 27, versículo 23 até o versículo 24. Perdão, Jeremias 7, 23 e 24. Jeremias 7, perdão, 23 e 24. Diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, andaram para trás e não para diante. Deus está dizendo: amados, eu falei e vocês não me ouviram. Vocês não ouviram a minha voz. Eu serei o seu Deus, e vós sereis meu povo. Andai em todo o meu caminho. Outra tradução diz: andai em meus conselhos, em todos os meus conselhos, que eu vos mandar, para que vos vá bem. Os conselhos de Deus, o que Deus fala, é para que nós nos vá bem, ou seja, para que nós nos demos bem. Mas não ouviram,
nem inclinar os ouvidos, mas andar em seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. E o que aconteceu? Eles andaram para trás, em vez de andar para frente. Em vez de avançar, retroceder, recuar. Então, amados, quando a gente não ouve os conselhos de Deus, é isso que acontece. A gente, em vez de nos dar bem, vamos nos dar mal. Em vez de ir para frente, vamos para trás. Então, terceira coisa necessária para termos um bom relacionamento com Deus: não rejeites os seus conselhos, mas rejeitaste todo o meu conselho. Não fizeram nenhum nem outro. Quarta coisa necessária, amados, quarta coisa necessária para termos um bom relacionamento com Deus, verso 25, parte B. E não quisestes a minha repreensão. É complicado, irmãos. Tem pessoas que não gostam da repreensão. Só gostam de ser adulado, repreendido, bajulado. Mas nós temos que aceitar a sua repreensão. Quando Deus repreender, aceite. Porque não aceitar a repreensão é se levantar contra Ele. É igualzinho o filho que o pai manda fazer uma coisa, que o pai põe de castigo, e ele pega e faz o contrário. Então, se você quer ter um bom relacionamento com Deus, aceite a sua repreensão. Olha o que a Bíblia diz. No versículo 30. Não aceitaram o meu conselho, que nós acabamos de viver, e desprezaram toda a minha repreensão. Ou seja, eu repreendi eles, e eles não aceitaram. Versículo 31. Assim comerão do fruto da sua escolha. Fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples o matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios capítulo 3, verso 11, está do ladinho. Do ladinho. Diz assim, ó: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, e nem te aborreças com a sua repreensão. Verso 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Está entendendo? Amém. Então, se Deus repreende, é porque ama. E é igualzinho ao filho que o pai quer bem. E a Bíblia diz que nós não temos que rejeitar. E às vezes a repreensão vem através de consequências. A gente começa a viver consequências. E não adianta ficar, por quê? Porque Deus está te repreendendo. Provérbios, capítulo de número 12, verso 1. Provérbios 12, verso 1. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é brutal. Provérbios, capítulo 27, versículo 5. Provérbios 27, 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Melhor é você ser repreendido em público
do que alguém que diz que ama você, mas não mostra para ninguém. Um amor que ninguém sabe, que ninguém vê. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eclesiastes 7:5 diz assim a palavra do Eterno: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Melhor você ouvir uma repreensão de uma pessoa sábia do que ver um tolo ficar cantando. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 8. É noite de estudo. Amém. Bíblia. Hebreus 12, versículos 5 a 8. E já esquecestes da exortação que argumenta convosco, como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem desmaies quando por ele for repreendido. Não desfaleça, entendeu? Não caia porque você foi repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós reverenciamos, não nós sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E hoje, irmãos, uma das formas de Deus nos corrigir também é pela sua palavra. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo 3 e 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo 4:2. Que pregues a palavra, isto a tempo e fora de tempo, e redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então, através da palavra, nós somos hoje repreendidos, e Deus também usa os seus profetas, os seus servos, para nos repreender também. Então, amados, para nós termos um bom relacionamento para com Deus, a quarta coisa necessária é não rejeitar a sua repreensão. Deus está repreendendo, entendeu? Às vezes está repreendendo pela palavra. A pessoa rejeita a palavra. Tem uns que já dizem: isso é para mim. Mas está escrito aqui. Se está escrito aqui, irmãos, não interessa do que Deus está falando. Se a Bíblia está dizendo que eu não posso fazer, eu estou fazendo, não importa quem está falando. Deus usou uma jumenta uma vez para repreender um profeta. E ele teve que se humilhar.
As circunstâncias estão repreendendo. E a pessoa está rejeitando. E tem uns que ainda dizem assim, ó, isso aí não é para mim. Isso aí não serve para mim. Se não serve para você, as bênçãos também que estão aqui não servem para você. Então aceite a sua repreensão. E se Deus levantar alguém para repreender, às vezes não precisa ser o pastor, às vezes pode ser até alguém que Deus usa. Mas o pastor tem a capacidade para isso também. Você tem que aceitar. Alguém diz, eu não vou aceitar a repreensão de homem. Quem é você? Quem sou eu? Se até os reis da Bíblia, até Davi, quando errou, foi repreendido pelo profeta Natan. A gente só sabe que existe um profeta por nome Natan, porque esse profeta foi repreender Davi. Porque ele só aparece na história para repreender Davi. Mas o personagem da história é Davi. E quem somos nós? Que personagem somos nós? Somos nada. Se Deus usava homens para repreender grandes homens na Bíblia, que do nome está aí, quem somos nós? Para dizer que não aceitamos a repreensão de homem? Pois se foi de Deus, se foi Deus que mandou, aceitamos. Se aceitarmos, amados, junto com a repreensão, junto com a correção, vamos ser abençoados. Se nós não cometermos esses erros aqui, teremos um bom relacionamento para com Deus. Quando você clamar, Ele vai te ouvir. Quando você buscar, você vai encontrar. Quando você precisar, Ele vai estar com a mão estendida, porque a mão não está encolhida. E para concluir, é isso que Deus quer para mim, quer para você. Se tivermos um bom relacionamento com Deus, versículo 33. Porém, o que me der ouvidos habitará em segurança e estará descansado do temor do mal. Quem me der ouvido habitará em segurança e não terá medo do mal quando ele vier. Mas tem que dar ouvidos. O versículo 23, para encerrar também, diz assim, acatem a minha repreensão. Pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Vou derramar abundantemente do meu espírito sobre você e vou fazer você saber as minhas palavras. Significa o que é isso, pastor? Significa que ele está dizendo para mim e para você: você vai saber a minha vontade. Você vai entender a minha vontade. Se você vai saber, porque ele vai revelar para você. Alguém sabe o que está no meu coração? Não sabe. Mas se eu revelar para você, se eu falar para você, você vai saber. Então, não recuse o chamado. Dê atenção aos gestos de Deus para com você. Ele estendeu a mão, agarra. Não rejeite os seus conselhos. Aceite a sua repreensão. E você vai ter um bom relacionamento com Deus. É isso que fazia Israel perder o relacionamento com Deus. Quando Israel não cumpria esses requisitos. Se coloca de pé. Vamos orar ao Senhor e agradecer pela sua palavra. Em nome de Jesus.